para que se tenha uma boa escola dominical, uma boa escola bíblica, é necessário que cada um de vocês aprenda sobre todos os anos da criança. Então, hoje nós vamos tentar um resumo, vamos trazer um esqueleto para vocês, porque isso a gente aprende em 3 anos de faculdade. Primeiro ano, segundo e terceiro, a gente tem desenvolvimento. Então, hoje nós vamos estar trazendo uma palavrinha para vocês de 1h15. Então, nós vamos tentar, assim, ser breves, porque nós temos pouco tempo em cada slide. Deixa eu cronometrar aqui. Então, vamos. Estágios do desenvolvimento infantil. Ali, essas 3 crianças ali, tá vendo? Uma deitadinha, uma sentada, engatinhando, depois andando. Aí eles já vão crescendo ali, correndo, então. Próximo. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento, estima e ela te exaltará, e se abraçares, ela te honrará. Provérbios 4, 5-8. Tudo que você for fazer, você precisa da orientação do Espírito Santo. Se não for com a orientação do Espírito Santo, se for só com teoria, realmente o nível lá de entendimento ali da sua sala, realmente ele vai estar fadado a não ter um bom progresso, porque o nosso professor é o Espírito Santo. Então nós precisamos de entregar toda a nossa aula, por mais que você sabe tudo, por mais que você tem toda a teoria, por mais que você estudou, por mais que você preparou, é o Espírito quem vai na frente. Pode passar. Aprendizagem é diferente de desenvolvimento. 2 voluntários, por favor, rapidinho. Quando tiver aqui, ó, voluntários, vocês já podem vir. 2 voluntários, rapidinho, aprendizagem e desenvolvimento. Vamos lá, gente, corre. 2, então tá aqui. Não, fica aqui mais pertinho de mim. Vamos lá. Aprendizagem é diferente de desenvolvimento, tá, gente? Eu vou estar olhando aqui para eles. Aprendizagem é relacionada à aquisição de resposta particular, aprendida em função da experiência. Então, vamos lá, Vinícius. Tira daqui de dentro para mim. Vai dar um pacote para cada. Então, eles vão ter agora uma aprendizagem. É eles ou vocês? Caiu tudo? 2 rosas e 2 vermelhos. Aprendizagem. Eles estão tendo uma aprendizagem particular. Então, ó, aprendida em função da experiência. Tira do saco. Pode tirar do saquinho. Agora vocês vão embolar. Faz uma bola. Faz uma bola. Não, tudo misturado, sabe? Tudo misturado. Mistura. Não conta a cor, não. Não conta a cor. Não conta a cor. Não conta a cor. Misturou? Que cor deu aí? Vocês sabem que cor que deu? Sabe? Porque vocês já tiveram uma experiência. Agora, a criança, quando vai fazer isso, ela tem a experiência? Ela não tem, então ela tem que fazer, a partir dessa aquisição, ela adquire uma experiência, e aí então tem um aprendizado. Viu? Desenvolvimento. Desenvolvimento é verdadeiro responsável pela aquisição de conhecimento. O que vocês entenderam aí? Então, vocês tiveram um desenvolvimento.
Vocês tiveram um desenvolvimento, que ficou um vermelho aí, meio... Mais claro, mas ficou vermelho. É. É porque você amassou mais aí, né? Então, tudo bem. Dá licença. Faz uma bolinha para mim, por favor. Deixa ele em bolinhas, que depois eu vou usar. Podem sentar. Próximo. Cognição. Cognição é uma função psicológica, porque o tema lá é desenvolvimento cognitivo. Então, nós estamos explicando o que é desenvolvimento e o que é cognição, tá bom? Cognição é uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento, que se dá através de alguns processos, como a percepção. Eles tiveram percepção porque eles manusearam um tipo de material. Eles tiveram uma atenção, porque eles tiveram que prestar atenção em mim, eles tiveram que prestar atenção naquilo que eles estavam fazendo. Eles tiveram uma associação, porque eles tiveram que associar uma cor a outra, amassar para ver o que estava dando. Eles usaram a memória. Eles usaram a memória, eles usaram o raciocínio, e eles usaram o juízo, a imaginação também. Vocês não usaram a imaginação? Cadê a Lu? Você usou a imaginação? Você usou o pensamento? Você usou a memória? Raciocínio? Você também, né, Vinícius? Então tá. E a gente usou aqui uma linguagem, que eu fui falando com vocês e tal. Então, o que é isso? Não muda? A cognição, então, é uma função. Então, vocês usaram de quê? De uma função psicológica, que é chamada de não, você está muito fraco. De cognição. Pode passar. Então, vamos lá. Vamos entrar nas 4 fases aqui. A primeira fase é o sensório motor, de 0 a 2 anos. A segunda fase é o pré-operacional, de 2 a 6. Na apostila está variando aí de 2 a 7, mas não tem problema não, viu? De 6 a 11 ou de 7 a 11, mas dá uma variada. E, sensório motor, 0 a 2, pré-operacional 2 a 6, operacional concreto de 6 a 11 e operacional formal. Então, nós vamos estar trabalhando assim. Quando tiver azul, quer ver? Passa mais uma aí. Não, a gente põe lá na cognição, só para eu mostrar. Põe na cognição. Então, olha lá, nós vamos estar usando, para falar o primeiro, o slide azul, tá? Então, quando você der uma pescadinha aí, uma dormidinha, né? Tomara que não. Se tiver no rosa, a gente está aqui, tá? Se tiver no amarelo, a gente está aqui. Se tiver lá, ó, no verde, a gente vai falar de adolescência, tá bom? Então, vamos lá. Primeira fase, fase sensório motor, 0 a 2. Próximo slide. O contato com o meio é direto e imediato, sem apresentação, sem representações ou pensamento. O bebê não consegue representar aí, por exemplo, ele não se vê, ele vê ele no espelho, mas ele não tem pensamento muito do que é aquilo, ele não desenvolveu. O bebê constrói esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio, ele tem uma inteligência prática, noções de espaço e tempo construído pela ação, e o sujeito vai, aos poucos, se separando do objeto. Próximo. Continuamos no estágio sensório-motor. Esquemas, aqui nesse estágio, o primeiro esquema são os reflexos, tá? Que são os mais simples. Depois nós vamos para reflexos mais avançados, tá? Que seria habilidades motoras grossas e habilidades motoras finas. Continuando. Desenvolvimento das capacidades perceptivas e sensoriais, que é a visão, audição, tato, paladar e olfato. É nesse tempo de 0 a 2 anos que a gente trabalha mais com eles sobre as questões perceptivas e sensoriais. Quem já deu aula em maternal aqui, de 0 a 2 anos?
Vocês usavam o que para dar aula? Flávio? Hã? Lucilene? Aqui, Aline. Gravuras, música, dança, tudo que é visível. Então, a gente precisa estar trabalhando essas coisas. E também o que é sensorial. Por quê? Não adianta você sentar e dar aula para criança de 0 a 2 anos. Então, Moisés foi lá e tal, abriu o mar. Não, não vai entender. Tá bom? Próximo. Vinícius, pagou aqui seu celular. Não, sei não. Abre lá no meu. A sensação, vou falar agora sobre percepção e sensações. A sensação é basicamente uma resposta de um receptor sensorial a estímulos externos. Queria 2 voluntários, rapidinho, bem rápido, muito rápido. E um ajudante. Ajudante. Entrega esse isopor para um. Mas, vem, isopor. Gente, lembrando, vocês têm de 0 a 2. As bolinhas, pode ser 2 bolinhas para ela. Coloridas? E 2 algodão para você. Então, vamos lá. Vai ficar 30 minutos. A sensação é basicamente, vocês vão sentir, mas não vão falar nada. Vocês vão sentir e não vão falar nada. A sensação é basicamente uma resposta de um receptor sensorial a estímulos externos. Então, a gente tem um receptor sensorial que ele vai trabalhar e eu vou ter uma sensação. Uma sensação através de quê? Está escrito lá. Uma sensação através de quê? Estímulo. Vamos prestar atenção, senão vai ficar super chato. Há estímulos externos. Então, eles estão tendo estímulos externos. Vai, sente aí, não conta não. A percepção, por outro lado, agora estou falando de outra coisa. A percepção, por outro lado, é o julgamento dado pelo sujeito com base nas informações das sensações. É a interpretação por parte do indivíduo do que foi captado pelos sentidos. Então, vamos ver com eles qual foi a percepção? Você tem de 0 a 2 anos, porque você já entende que isso aí é um algodão. Então, você tem de 0 a 2 anos, você está começando a sentir, a ter esse contato. Então, o que você sentiu? Só que agora você vai falar como, né? Vai falar agora, né? Sim. Eu senti que é macio. Eu senti um pouquinho ásperozinho nessa aqui e redondinho. Eu senti gastura, sabe? Gastura, você não pode com isopor? Não, o cara é criança, né? Então. Quadrado. Quadrado, gasturento. Então, aqui, já que você tem gastura, ela tem gastura a isso. Então, vamos pegar aqui. Segura. Não, tá tudo no plástico. Uhum. Que é? Macio. Então, isso é o quê? Cadê meu celular? Então, isso é uma sensação, uma percepção. Sensação é quando eles pegam isso aqui e sentem. Percepção é a interpretação. Então, eles estão interpretando que isso aqui é o quê? Macio e é um algodão. Entendeu? Entendeu? Vocês entenderam? Sim. Então, tá bom. Muito obrigada. Pode colocar dentro desse saquinho aqui. Então, próximo. Gente, nós vamos demorar mais tempo no estágio sensório-motor. Às vezes vocês pensam assim, dar aula de 0 a 2 anos é moleza. Não é. É o pior. É o mais difícil. Não é para adolescente que é mais difícil.
O mais difícil é de 0 a 2 anos. Olha para você ver, essa fase sensório-motor, ela vai se subdividir em 6 fases. Nós vamos passar elas um pouco rápido aqui. Tá muito ruim o slide. Eu pensei que fosse ficar melhor ali. Então, por isso que eu estou lendo aqui no celular, viu? Então, primeiro nível, nascimento a... Tá dando para ver? 1 mês. Não tem aí na apostila. Ó, nascimento a 1 mês. Segundo nível, 1 a 4 meses. Terceiro nível, 4 a 8 meses. Quarto nível, 8 a 1 ano. Terceiro nível, 1 ano a 1 ano e meio. 8 nível, 1 ano e meio a 2 anos. Tá bom? Então, vamos lá. Pode passar. O professor de maternal deve ficar atento nessa fase sensório-motor e suas subfases. É muito importante saber que não é só trocar fraldas e passear com os bebês. As monitoras devem saber dessa fase tanto quanto o professor. A sala não deve ter conversas paralelas de mães, professores, monitores, etc. Os pais têm dificuldade em deixar seus filhos por insegurança, mas quando vocês mostrarem a proposta de trabalho voltada para as fases, esses pais terão mais confiança no trabalho realizado. Certo? Então, estudem. Vocês que pretendem dar aula de 0 a 2 anos, precisam saber todas essas subfases, preparar uma aula bem preparada. Uma aula bem preparada, ela vai sobrar material, viu? O professor aqui, Juliano, uma aula bem preparada, o que acontece? Sobra material, porque vocês não vão estar lidando só com crianças ditas normais. Dentro da sala de aula vai ter um cadeirante, dentro da sala de aula vai ter um transtorno de déficit de atenção, dentro da sala de aula vai ter alguma criança com déficit intelectual, dentro da sala de aula vai ter criança com algumas síndromes. Então, você vai precisar de quê? De material. Porque você já conhece a tua sala. Se você chegar antes e ver tudo preparado, eu cheguei antes e preparei aqui minhas coisas, tudo preparadinho. Se você mostrar para o professor, olha, para os pais, olha, nós estamos com um projeto assim, assim, assado, nós vamos fazer dessa forma, queria que você participasse desse nosso trabalho e mostrasse para os pais vão ter mais segurança em deixar seus filhos com vocês. Por isso que eles não deixam. Por isso que o maternal dá uma subidinha, mas dá uma caidinha. Aí depois ele já não existe. Tem igrejas que eles estão bem, né? De vento em popa. Mas por quê? Porque tem um material legal. Vamos lá, próxima. Esse é o estágio dos reflexos. Está ruim demais. Passa para o próximo que também tem um melhor. Nós só vamos falar de 3, que é os reflexos de preensão, de marcha e de sucção. O de preensão é quando a criança agarra um objeto, né? O bebê, quando você dá um objeto para ele, ele faz assim, né? Professores aí, quem sabe? Lígia sabe. Cadê? Começa a imitar, ó. Seria uma criança imitando seus pais no cozinhar o jantar, jogando com panelas e fingindo cozinhar, andando com sapato, né? Não é, Angélica? O que mais que faz? Senta igual o pai, se o pai agacha, o menino vai e agacha. Deixa eu contar uma curiosidade. Crianças adotadas desde o comecinho, bebezinho, elas começam a ficar parecidas com os pais que adotaram. Vocês já tiveram alguma experiência assim? Nossa, aquele menino lá, nossa, se não fosse adotado, nossa, porque é tão parecido. Por quê? Porque a mandíbula, a criança, ela vai olhando e vai fazendo o movimento de mandíbula, de falar, igual do pai e da mãe. Entendeu? Então, elas começam a ficar
parecidas mesmo, de verdade mesmo, porque a voz é adquirida depois, elas começam com a voz igual, né? O andado, ela tem um andado no DNA, mas o adquirido é aquele lá que foi dotado por aquele pai, por aquela mãe, entendeu? Então ela começa a andar. Ai, que susto que levei. Vamos passar para o próximo. Aqui, ó, eles imitam, né? Eles brincam de faz de conta. Estágio pré... esse é o mesmo. Levando o mundo ao pé da letra. Vamos ver se aparece essa figura, que é muito interessante. Gente, tudo que você fala para a criança, eu vou fazer isso com você. Ele acredita, tá? Ah lá, pode passar. Meu filho disse que dei muitas uvas para ele, e eu disse para comer só metade. Tá dando para ver que eles comeram só metade da uva? Tá dando? Ali são uvas. E ele tá aqui a uva, né? E comeu metade, porque ele está levando o mundo ao pé da letra. Então, nessa idade, tudo que você fala, eles acreditam, e eles ficam com medo, eles sonham, eles não têm, eles reviram-se na cama, você entendeu? Próximo. A mãe dele disse que ele não poderia tirar os pés de dentro de casa. Olha lá os pés. Os pezinhos, tadinho. Era para ele não sair de casa, né? Não é para sair de casa. Aí ele deixou os pezinhos assim. Centralização. Agora é o Vinicinho. Ô, Vinicinho. Vem algum adulto aqui me ajudar? Vem, Vinícius. Vem cá, amor. Agora você vai olhar lá para a igreja. E nós vamos fazer aquele negócio que nós fizemos aqui, tá bom? Enche esse. Eles têm a incapacidade de compreender o processo inverso ao observado. Seu pensamento é irreversível. Centralização é a incapacidade para se centrar em mais de um aspecto da situação. São incapazes de globalizar. Tá? Conservação. Não são capazes de compreender que a quantidade pode permanecer, embora mude seu aspecto ou aparência. Nesse estágio, os padrões de pensamento sensório-motor, não, variam para um crescimento de capacidade de usar símbolos e imagens dos objetos do meio ambiente. Tipicamente, as crianças não têm esse entendimento até os 5 anos de idade. Vamos colocar aqui em cima, Vinícius, para todo mundo ver? O pequeno, não, peraí. Não vê não, Vinícius, sim. Põe esse pequeno dentro do grande. Despeja aqui. Agora pega e enche esse. Vou levar junto. Agora vamos... Mesma quantidade. Não é isso aqui não, que é para olhar, tá? Pega as tampinhas. Você vai escolher, tá? Qual que tem mais? Qual você quer, meu bem? Esse? Por quê? Porque tem mais cheio. Tem mais cheio? É? Vou ensinar não, né? Cadê a mãe? Ó, o pai está aqui. Pode fazer a irreversibilidade? Pode? Você acha que tem mais aqui? Pega um menorzinho, Vamos ver se tem mais, Vinicinho. Abre aqui. Uhum. Ué, e agora? Tinha mais? Tinha mais? Esse. Eles são iguais? Uhum.
Deu um revestrez, né? Deu um revestrez na cabeça? É que eu não entendo isso ainda. Então vai, vamos pegar a massinha. Fica aqui, que eu vou fazer outra com você. Essa é nova, essa você não sabe. Viu, gente? Então eles não compreendem, eles vão passar a compreender no próximo estágio. Pega a massinha que vocês enrolaram aí. Uma amassada e uma enrolada e uma amassada. Gente, a mesma coisa. Mostra lá para eles as duas. Não olha, viu, Vinicinho? Mostra as duas. Quantidade. Mostra. A mesma, mas... Vinicinho, qual que você quer? Qual você quer? Qual tem mais? Gente, tem mais, não tem? É porque ela faz isso aqui. Ela distende. Então ficou maior, por isso que ele quer. Porque nessa idade eles querem ganhar o jogo, né? Eles querem ganhar tudo. Então tudo tem que ser maior, o copo tem que ser mais cheio. Você acertou, viu? Parabéns. Eu não vou te dar massinha, porque pode grudar nas paredes, né, pastor? Aí depois eu te dou outra coisa, eu vou dar o dinossauro. Hã? Que isso? Por dentro? Qual saquinho? Qual saquinho? Tá, então vamos lá. Tá. Então pode sentar. Muito obrigada. Eu não vou falar desses, que é a mesma coisa, pode pular tudo, o realismo, eles colocam a roupa de Batman, de tudo, e acham que é, e eles pulam mesmo, né, Vinícius? Você pulava, sabia, né? Vinícius pulava, né, de altura de 2, saiu aqui. O Vitor pula, o Vinícius era mais, assim, de altura de 2, 3 metros. O Vitor, tá. Operacional concreto, 7 a 11 anos. Põe o versículo, por favor. Maior capacidade de centração, buscando identidade e diferenças, além do percebido. Deduz as ações percebidas, operatórias, implícitas, através do estabelecimento de relações, classificações e séries. Tem aí na apostila todas essas introduções tem na apostila. Então, nós estamos falando agora desse amarelo, operacional concreto. De 6 a 11, alguns intitulam como 6 a 12. Eu gosto de falar 7 a 12. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, aonde vocês vão inspirar? Espírito Santo, na Escritura. Mas depois, em segundo lugar, vocês têm que ter o quê? As coisas de vocês, as lições, todas preparadas. Tudo muito bem preparado. Faça uma lição boa. Não adianta chegar lá, nossa, que monte de menino, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui umas folhas. Josi, dá umas folhas de sulfite aí, uns lápis de cor. Isso não é aula. Isso aí é pecado. Não, é sério. Isso é pecado. Esse negócio de ficar usando folha de sulfite. Estou falando que não pode usar folha de sulfite, mas põe um desenho, põe um negócio, leva uma nuvem, leva um algodão, leva um negócio. Fica aí fazendo, igual o pastor falou, menino não é bobo não. Menino não é bobo. Se toda vez subir para a salinha, tiver folha de sulfite, eles não vão querer ficar lá. Eles não vão querer. Prepara a tua aula. E esse negócio de chamar a laçada professor para dar aula, é porque está desorganizado esse negócio. Vou para o 54. Nessa fase, há um monólogo coletivo quando os alunos trabalham juntos, sendo que todos podem estar falando sobre o mesmo assunto, porém não conseguem manter uma conexão que caracterize o trabalho em equipe. Eles não têm trabalho de equipe nessa idade. Então não adianta vocês quererem assim, vocês vão poder
desenvolver neles isso, entendeu? Mas ainda não tem. Então, no comecinho aqui do limiar ali da fase, de 6, 7, 8, não tem. Depois eles vão começar a ter 9, 10, 11, entendeu? Porque a fase ela é grande, né? Então, não é... elas vai desenvolvendo ali dentro da fase. Põe as duas meninas. Põe a foto. Ah lá, tá vendo? Estão fazendo as mesmas coisas, estão quietinhas lá. Tem um monólogo, elas não conversam entre si, mas estão fazendo a mesma coisa. Uma quer fazer melhor que a outra. Olha assim, ó. Não é? Quer? Aí não sabe. Não pergunta. Porque não tem esse diálogo. Eles vão ter esse diálogo depois, lá no operacional formal. Tá? Põe a próxima foto. Quem já viu isso? A criança acha que ela é uma princesa, né? E cuidado, pais. Essa princesa aí, ó, ela vai ter 18 anos, ela vai ter 20 anos, e ela vai entender que ela não é a princesa. Se você não começar a frustrar seus filhos desde a primeira idade, que é sensório motor, ela vai ficar até adolescente achando que é demais, achando que pode tudo. Então, vocês têm que frustrar tanto o filho dentro da sala de aula, quanto vocês pais, né? Porque os filhos de vocês vão para a escola bíblica. Então, frustrem seus filhos. Não fica dando muita coisa para menino, viu? Não dá muita roupa. Não dá muito presente. Não dá muito brinquedo. Elas precisam de brincar com em 10 minutos aqui. Depois você dá outro. Ela tem que desenvolver a capacidade de gostar do brinquedo. Essas crianças de hoje, ó, estou com uma pacientinha de 4 anos, foi adotada. Está sendo filmado isso aqui? Tá? Então, todo jeito eu não vou falar nome e tal. 4 anos. Foi adotada. Ela chegou lá e falou assim, estou ansiosa. Foi, o que você tem hoje, amor? Estou com ansiedade, porque aprendeu a palavra ansiedade, que eu ensinei para ela, que ela é muito ansiosa. Estou com ansiedade, porque antes ela tinha outras ansiedades da questão dela de adoção e tal. Aí ela foi para uma família legal, boa e tudo. Então, tem brinquedo, acho que deve ter um quarto desse tamanho aqui, cheio de brinquedo, porque tem dinheiro e tal. Aí acho que ter dinheiro é muita coisa. Gente, vocês estão achando que ter dinheiro é vantagem? Dinheiro resolve o problema. Mas dinheiro, você mostrar o que você tem para o seu filho, vocês estão levando eles para um caminho da perdição. Escuta o que eu estou falando, escreve isso. Hoje eles têm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não estão dando problema, mas a hora que tiver 20, 21, 25, vai dar problema. Ou antes, na adolescência. Aí, deixa eu contar, ela disse assim, estou com ansiedade hoje. Falei, por quê? Tem brinquedo demais. Falei, eu não estou bem. Falou para mim. Eu falei, nossa, tem que conversar com a mãe dela. Aí tá, eu falei assim, você está brincando de 1 por 1? Porque eu pedi para você brincar 1 por 1. Aí ela, não consigo, nunca tive. Ó, que eu vejo aqui é tanto, não dou conta, eu vou brincando. Ela não fala do jeito que estou falando, ela fala igual o Vinicinho, ela tem a idade dele. Eu vou brincando com tudo, vou esparramando. Aí minha mãe chegou e fala assim, não é para fazer assim. Aí, o que acontece? Não se apega. Eu lembro do meu pianinho, gente, azul até hoje. Porque eu só tinha ele e um elefantinho. Eu tinha um elefantinho rosa e um pianinho. Vocês acham que eu tinha mais algum brinquedo? Não. Até hoje eu tenho a representação simbólica dele na minha cabeça. Até hoje. Você lembra de algum brinquedo seu? Posso que você teve um monte,
pastor? Carrinho? É. Estilingue. Viu? Lembrou do estilingue. Agora pergunta para esses meninos de hoje. Qual brinquedo que você mais gosta? Nossa, mas tem tanto... Nem sei. Pode passar. Nessa fase eles gostam de... Quem já passou por isso? Aqueles coisinhas assim de figurinha não é? Álbum de não sei o quê, de jogador. Então é nessa fase. Agora vamos pular. O aluno 63. O aluno aprimora sua capacidade de cooperação, solidariedade, pois já pode compreender que o ponto de vista do colega está dissociado do seu. Ele não tem isso, pensando que tem fio, ele não tem isso aqui no 6, 7, 8, mas agora a ideia dele é compartilhada, entendeu? Então ele cresceu aqui. Agora nós vamos para esse aqui. Esse aqui, se tivesse 1 hora para falar dele, a gente falaria, mas não pode, né? Ó. Operacional formal, não discrimina nenhuma fase, todas são importantes. Mais difícil, essa. Essa aqui, também. Vamos lá. 65, estou acabando, viu? Ó, 65, está 59. Raciocínio dedutivo, formulação de hipótese a respeito de soluções para o problema. Eles têm solução para todos os problemas, gente, adolescente. Né? Que é a fase que a gente chama assim. Não é aborrecente, tá? Aborrecente é a mãe, aborrecente é o pai. Não por quê? Porque não acompanha a evolução. Aí acho que são chatos. Não precisa mais limitar sua percepção a situações imediatas e concretas. Ele não limita mais ao concreto. Ele está lá no futuro. Ele está pensando assim, em mudar o mundo. Ele está pensando assim, nossa, aquele problema lá de fome tinha que ser resolvido. Nossa, aquele problema lá daquela cidade tal que está inundada. Não, mas aquilo ali não pode ficar desse jeito. Entendeu? Aí ele acha que é super fácil. Então, tem algumas coisas que vocês podem anotar aí, ó. Vocês já têm na apostila, né? Porque eu vou pular, viu? Porque eu quero falar outra coisa. Vamos ver lá o versículo. O temor do Senhor é o princípio da... Vamos ler. E o conhecimento? Está dando para você enxergar, não? Ué. Então, vamos lá. 1, 2, 3. O adolescente pretende inserir-se na sociedade dos adultos por meio de projetos, de programas de vida, de sistemas muitas vezes teóricos, de planos de reformas políticas ou sociais. Gente, seu filho tem 12 anos, você pega ele e fala, vamos lá na avó. Vamos lá no supermercado comigo. Eu vou porque eu vou ganhar um salgadinho. Não é? Vamos lá no sei aonde. Eu vou naquela loja. Bom que eu ganho um brinquedo. Com 13 anos, vamos lá na casa da avó. Não, que vó? Não. Vamos lá no supermercado comigo? Mas, não, que é isso? Que perigo. Vamos lá naquela loja comprar uma roupa para você. Não estou precisando não. Está ótimo assim. Eles não querem. Alguns, né? Tem que pegar na laçada assim, ó, para comprar roupa, porque eles não ligam muito, né? O adolescente, ele amplia seu ambiente conceitual. Aí ele sabe tudo. Aí chega lá, fala da física, fala da química,
porque isso é assim, assado. E às vezes o Vitor chega falando essas coisas, eu falo, ah, tá, não, fala de novo, que eu não lembro mais disso. Não sei mais. Não é possível? Sabe não? Tinha que saber. Por que tal? Aí eles acham que eles sabem tudo. Aí porque eu esqueci, eu já não sou mais, não sirvo mais, né? E inclui o hipotético, eles são cheios de hipóteses. Ah, porque é o seguinte, se a minha mãe está falando assim comigo agora, é porque então, ela falava comigo com 12 anos assim. Então tá gritando comigo agora, então quer dizer que agora, então por isso que ela grita comigo agora, com 16 anos, com 15 anos. Ah, tá entendendo? Aí chega bravo para você, aí chega nervoso, irritado, mas só me trata assim, só me tratava assim também, né? Quando eu tinha tal idade. Imagina. Aí eles vão crescendo, vão ficando assim com 20 anos, aí a gente pensa que tem que continuar com os mesmos xingamentos que a gente faz com os adolescentes. Porque, fala a verdade, qual fase que a gente xinga mais? Gente do céu. A gente tem que parar. Nós temos que aprender a tratar esses adolescentes. Vem aqui. Luiz, vem aqui. Vem, Luiz. Luiz. Sobe aqui. Pode subir aqui. Deixa eu ver. Thaís. Tem que ser Thaís, né? Gracinha. Quantos anos você está? Eles são adolescentes, tá? São grandões, né? Mas são adolescentes. Luísa, né? Mas eles são adolescentes. Um tem 17, o outro tem 18. 19. 18 e 19. Então tá. Você xinga muito ele? Não. Você xinga muito ela? Nenhuma vez. Por que que eles não fazem isso? Porque tem um respeito. Vem cá. Vamos supor, você tem uma irmã. Não, ela vai ter menos agora. Você tem uma irmã de 12 anos. Ela vai e mexe no seu caderno. O que você vai falar para ela? Para parar, eu vou ensinar ela que não pode. Se precisar, se ela continuar. Se ela continuar. Aí eu vou ser mais rígida com ela. E se ela continuar? Aí eu vou tirar o caderno dela. Ah, viu? Você tira o caderno dele? Não, ele não vai fazer isso. Porque as fases são diferentes. O Luiz, ela não vai precisar de fazer isso. Né? Eu estou colocando aqui como amigos, tá? Não como namorados. Com o amigo, a gente é uma beleza. Mas com o irmão da mesma idade do amigo, a gente é um terror. Né? Como que explica isso, né, Thaís? Não é porque dentro de casa a gente tem liberdade para fazer as coisas. E aí, só que a nossa liberdade, ela extrapola demais. E aí a gente xinga, a gente faz isso. Só que a gente precisava de ter um pouco mais de respeito com o adolescente. Porque adolescente você chama e fala, ô, vem cá. E vem. Vai lá, faz isso aqui, sim. Ele faz errado. Mas ele faz uma parte certa. Aí você volta, mas você fez tudo errado, só. Só que a parte certa que ele fez, a gente não reconhece. Entendeu? Pode sentar, muito obrigado. Então, a gente precisa de entender essas diferenças aí. Cinco. Popular. Então, assim é o desenvolvimento mental. 74. Assim é porque eu preparei bastante coisa. Então, se desse tempo, falaria. É melhor você ter mais coisas para falar do que menos coisas. Assim é o desenvolvimento mental. É o geral que eu estou falando aqui. Constata-se que a unidade profunda dos processos que da construção do universo prático, devido à inteligência sensomotora do lactente,
chega a reconstrução do mundo pelo pensamento hipotético dedutivo, que é operacional formal, do adolescente, passando pelo conhecimento do universo concreto, que é operacional concreto, devido aos sistemas de operações da segunda infância, que é o pré-operatório. Então, tudo é um conjunto. Se foi tudo bem elaborado, se foi tudo bem conectado, se você conseguiu dar um bom entendimento de tudo isso, o adolescente ele consegue chegar lá naquela fase bem, com a cabeça erguida, eu vou dar conta, eu vou lá, eu vou passar naquela prova, eu vou ficar bem. Então, nós temos muitos adolescentes, e até aqui no operatório concreto, já usando drogas, como diz o pastor, já tendo um péssimo relacionamento com as famílias, com os pais. Mas não é culpa dele não, tá? Ele veio de um conjunto aqui. Porque tem adolescente taxado como péssimo. Mas aí você vai ver lá dentro da casa dele como foi, desde o comecinho. É complicado, não estou jogando culpa, mas eu penso assim, se eu tenho responsabilidade em quem é incapaz, se eu tenho responsabilidade por esses estágios aqui de pessoas que ainda não se sustentam sozinhos, a responsabilidade de quem? É minha. Eu tive filho, então eu tenho que ir atrás. Assim, popular. Pode pular para a última, 76. Acabou meu tempo. Precisamos amar nossos adolescentes. Eles precisam do nosso carinho, dedicação e compreensão. Devemos inseri-los em atividades da igreja e incentivá-los a dedicarem em servir a Deus. Sabemos que xingamentos, reclamações, só os afastarão da presença de Deus. Eles sempre terão uma inteligência estimável e estarão sempre cheios de novas ideias. E nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz só que eu fiz dos estágios, mas eu fiz diferente, né, as palestras. Eu lembro que a Josi chamou alguns adolescentes para trabalhar lá com ela. E um deles é o Vitor. Foi o Vitor, tem a Ana Laura da Valéria, né, Valéria? E a Maria Clara da Daniela. Gente, eu pelo menos, eu creio que a Valéria também, a Daniela também, eu senti assim, que esses meninos, eles se sentiram assim, importantes dentro da igreja. Porque eles batiam lá na porta do SEBS e entregavam o material. Eu lembro que quando, às vezes, eles iam lá, o pastor, isso aí, vamos pegar o material, muito obrigado. É incentivo. Se você fala assim, você não bateu na porta, fecha a porta aí e faz tudo de novo, na frente de todo mundo, esse adolescente, só se tiver uma cabeça muito boa e uma responsável por eles muito boa, porque senão ele não volta mais não. Não volta. Não é verdade? Aqui a gente tem a Valéria, que trabalha com os adolescentes, o Vinícius, a Aline. Cadê a Aline? Ela estava aqui. Aline e o Guilherme. Eu vejo tanto que esses meninos cresceram. Tanto que deu certo. A Valéria, não sou só eu que acho não é, pastor? Valéria nos adolescentes. Ali, ó. E foi. Deu certo. Coitada, deve ter quanto? 10 anos? 7 anos? Não é fácil não. Não é fácil não. Mas tá aí esses meninos, não é? Não precisa mais avisar que tem culto de adolescente. Por quê? Porque os horários foram firmados. Chegava lá no lugar, estava aberta a igreja. Chegava lá, tinha o professor, tinha a pipoca. Chegava lá, tinha os colegas. E chegava na outra sexta, também tinha. Chegava depois e também tinha.
Entendeu? Nós precisamos valorizar. Eles são rápidos e necessitam de bons direcionamentos. Que o Espírito de Deus os conduza a levar o conhecimento necessário em cada fase do desenvolvimento. Amém? Deus abençoe sempre. Fim. Último. Fim. Tá bom? Então, estão sugerindo aqui para eu mandar o PowerPoint no grupo. Você fez um grupo? Que a Júlia fez um grupo. Tudo bem? Aí vocês ficam com o material mais... E quem quiser algum desses materiais, pode pegar. Então, beijos a todos. Espero que vocês aprendam. Que agora vocês vão começar, né, a estudar. Certo? Liga, não. Irmãos, glória a Deus. Eu fiz o grupo e tem umas pessoas que às vezes não deixaram o WhatsApp e não estão no grupo por causa disso, tá? Então, quem quiser entrar no grupo, deixa o contato ali depois com as meninas. Vamos fazer o intervalo de 15 minutos agora.